Imagine só, uma placa desgastada quase se soltando de um poste enferrujado. A mensagem, quase ilegível: perigo. Logo atrás, envolta em uma névoa estranha, uma mansão vitoriana em ruínas. Todas as janelas tapadas com tábuas. Exceto uma única janela no segundo andar, oferecendo um vislumbre de algo perturbador. Uma porta vermelha vibrante, solitária contra uma parede vazia. Por que ela está lá? Que segredos ela guarda? Algumas perguntas são melhor deixar sem resposta. Algumas portas fechadas. Esta é a verdade assustadora sobre as misteriosas portas vermelhas. Os moradores locais contavam histórias sobre a velha casa abandonada nos arredores da cidade. Diziam que a casa tinha uma presença maligna, algo que fazia a pele arrepiar só de pensar. Cada história mais bizarra que a anterior. Algumas falavam de luzes estranhas, outras de sons inexplicáveis durante a noite. Mas todos concordavam em uma coisa: nunca se aproxime da porta vermelha. Diziam que ela era a entrada para um mundo de pesadelos. O velho Hemlock, a última alma corajosa, ou tola, o suficiente para entrar, voltou falando sobre sussurros que gelavam os ossos e sombras com vontades próprias. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele falava da porta vermelha como um portal para algo indizivelmente maligno, algo que não deveria ser perturbado. Uma semana depois, ele havia sumido, desaparecido sem deixar vestígios. A cidade ficou em choque. Alguns dizem que a porta vermelha finalmente o levou, arrastando-o para o abismo. Outros acreditam que ele foi vítima de sua própria curiosidade. Os sussurros. Eles me gelavam até os ossos. Era como se a própria casa estivesse viva, sussurrando segredos sombrios. As sombras... Elas tinham mentes próprias. Moviam-se de maneiras que desafiavam a lógica. A casa ainda está de pé. Um monumento à nossa curiosidade mórbida e medo primal. Ela observa silenciosamente, esperando o próximo visitante. A porta vermelha permanece, uma sentinela silenciosa desafiando os curiosos a tentar o destino. Ela é um aviso e uma tentação. Você será a próxima vítima do seu fascínio? Ou terá a sabedoria de manter distância? A floresta densa e antiga tinha uma quietude inquietante, como se guardasse segredos há muito esquecidos. O ar era pesado, denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, criando uma atmosfera quase sufocante. Uma jovem chamada Anya, conhecida por seu espírito aventureiro, se aventurou nas profundezas da mata, cativada por sua beleza sinistra e misteriosa. Foi lá, em uma clareira isolada banhada por uma luz vermelha não natural, que ela a encontrou. Uma porta vermelha, aparentemente flutuando no ar, sem qualquer suporte visível. Sem moldura, sem paredes, apenas a porta, pulsando com uma energia que a aterrorizava e a atraía para mais perto, como se tivesse uma vontade própria. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Era só uma porta, flutuando ali, brilhando em vermelho, como se estivesse viva. Anya, com a mão trêmula, estendeu a mão para tocar a superfície lisa e polida, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Quando seus dedos roçaram a madeira fria, uma onda de frio intenso a percorreu, como se a porta estivesse drenando sua energia. Visões inundaram sua mente, flashes de criaturas inimagináveis e paisagens que desafiavam a lógica, como se estivesse vendo outro mundo. Ela se encolheu, cambaleando para trás aterrorizada, incapaz de compreender o que acabara de experimentar. A porta desapareceu tão rápido quanto apareceu, deixando apenas um vazio inquietante. Anya nunca falou sobre o que viu, mas a lembrança daquele dia, a sensação de pavor sobrenatural, a assombrou para sempre, como um segredo sombrio que ela carregaria pelo resto de sua vida. A cidade era um labirinto de ruas escorregadias de chuva e letreiros de neon piscando. As luzes refletiam nas poças, criando um caleidoscópio de cores vibrantes e distorcidas. Uma tempestade graçava.
espelhando a tormenta que se formava dentro de Daniel. Cada trovão parecia ecoar seus pensamentos mais sombrios. Perdido em pensamentos, ele não notou a porta vermelha a princípio. Seus passos eram automáticos, guiados por uma inquietação interna. Estava enfiada entre dois prédios, como se tivesse se materializado do nada. A porta parecia pulsar com uma energia própria. Uma única lâmpada nua lançava um brilho perturbador na rua encharcada de chuva. A luz tremeluzia, aumentando a sensação de desconforto. Ao se aproximar, compelido por uma força invisível, ele a viu. Um par de olhos vermelhos brilhantes espiando pela pequena janela gradeada da porta. Eles pareciam hipnotizar, prendendo-o no lugar. Seu fôlego ficou preso na garganta. O choque e o medo se misturavam, tornando impossível qualquer movimento. O medo, primal e instintivo, o percorreu. Era como se cada célula do seu corpo gritasse para fugir. Ele queria correr, escapar daquele olhar gélido que parecia atravessar sua alma. Mas algo o mantinha preso ali, como se estivesse enraizado no chão. Mas seus pés pareciam estar presos no lugar. Era como se o medo tivesse se materializado em correntes invisíveis. Os olhos piscaram lentamente, quase zombeteiramente, e então desapareceram. A escuridão voltou a envolver a rua. Daniel finalmente se afastou. A imagem daqueles olhos gravada em sua memória. Ele sabia que nunca esqueceria aquele olhar. Ele nunca mais andou por aquela rua, para sempre assombrado pelo encontro arrepiante. A lembrança dos olhos vermelhos o perseguiria para sempre. O mundo está cheio de mistérios, de coisas que desafiam explicações. Mas alguns mistérios são melhor deixar sem solução. Se você vir uma porta vermelha, seja em uma mansão em ruínas, em uma floresta isolada ou em uma rua movimentada da cidade, meu conselho é simples: vá embora. Não ceda à curiosidade. Não tente o destino. Pois você nunca sabe o que está por trás, que horrores aguardam aqueles tolos o suficiente para abrir a porta e cruzar o limiar. Algumas portas devem permanecer fechadas. Alguns segredos são melhor mantidos enterrados.